A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos, amigos, todos aqueles que se predispõem a passar o momento estudando a palavra de Deus são abençoados pelo Senhor, com enriquecimento espiritual muito importante para enfrentarmos as situações que se apresentam na vida. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da escola dominical de dia 8 de setembro de 2024. Relembrando aos irmãos, estamos estudando sobre o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. E para isso estamos meditando no livro de Ruth e no livro de Esther. Já passamos o livro de Ruth e agora, neste domingo, de 8 de setembro de 2024, vamos estudar a lição de número 10, que fala sobre o plano de livramento e o papel de Esther. Eu gostaria de fazer uma oração com você, com a sua família, para que a palavra de Deus possa encontrar um coração aberto ao aprendizado. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, aqui diante de Ti, Senhor, estamos reunidos para a meditação da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a interpretar corretamente, Senhor, os Teus ensinos para a nossa vida. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto grande hoje, Esther 4, de 5 a 17, e Esther capítulo 5, versículos 1 a 3, versículos 7 a 8. Esther 4, 5 a 17, diz assim: Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo o Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizera saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei,
mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo como quanto Ester lhe ordenou. Agora Ester, capítulo 5, versículos 1 a 3, versículos 7 a 8. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester, e qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então nós vemos aqui um trecho bastante esclarecedor da palavra de Deus. Relembrando, o rei Assuero tinha um segundo, Amã, um agagita, pessoa soberba, que estava sendo usado por Satanás para procurar a destruição do povo de Deus. E ele convence o rei a matar todos os judeus daquele reino. Para isso, ele inventou uma mentira que o rei estava sendo ameaçado por esse povo judeu que estava conspirando para matá-lo. Isso não era verdade. E diante dessa situação, nós temos outras duas personagens importantes neste texto bíblico, que é Ester e o seu primo Mardoqueu. Mardoqueu, diante daquela situação, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de saco, era um costume para mostrar pesar, e ficou tremendamente abatido com a situação. A notícia da situação de Mardoqueu chegou a sua prima Ester, que mandou ali um dos seus
serviçais e perguntar para Mardoqueu o que havia ocorrido. E Mardoqueu mandou um recado para Esther: olha, o rei colocou um decreto, e ele mandou esse decreto para uma cópia desse decreto para Esther, em que o rei dava autoridade para Amã em determinado dia exterminar toda a raça judaica, ou seja, praticar um genocídio ali naquele reino da Pérsia. Então, Mardoqueu pede a Esther que interceda junto ao rei para a reversão daquela situação. Esther reage porque não se podia chegar na presença do rei, mesmo sendo ela rainha, sem a autorização do rei. Já fazia 30 dias que o rei não a chamava. E ela falou: você sabe que se eu aparecer lá sem ser convidada pelo rei, ele pode decretar a minha morte. Esse hábito dos reis na antiguidade era para evitar que algum intruso se aproximasse do rei e cometesse algum atentado. Fato que ocorreu 8 anos após essa data desta história bíblica que estamos lendo. Assuero acabou sendo assassinado por um dos seus oficiais. E Esther, então, ela, temerosa, coloca a sua situação diante de Mardoqueu. Mardoqueu, comunicado, retruca: olha, não pensa que por você ser a rainha, que você e a sua família vai escapar das mãos de Amã. Quem sabe para esse momento é que Deus te colocou aí como rainha, porque era muito especial essa situação de Esther, que Assuero não sabia que ela era judia e tinha sido feito a sua principal esposa ali naquele reino. Então Esther, diante do que foi colocado por Mardoqueu, falou: olha, eu vou me apresentar, mas peça para que o nosso povo jejue por 3 dias e 3 noites, não coma nada durante esses dias. E assim foi feito. Esther se vestiu com as vestes reais e ousadamente se apresentou no salão real. E ali o rei fez um gesto de aprovação daquela visita e estendeu seu cedro real para ela, em que ela se inclinou, tocou no cedro. E ali o rei falou: olha, você pode pedir o que você quiser, por que você está aqui? Ela falou: olha, eu quero que amanhã eu vou fazer um banquete e leve Amã para banquetear conosco, conforme eu vou preparar. E o rei assentiu com aquela petição.
É importante nós entendermos que tudo que está na Bíblia Sagrada é para a nossa instrução, para a nossa edificação, para o nosso ensino. E essa passagem, ela nos leva diante de um quadro que é possível acontecer na nossa vida. Por isso que Deus coloca essas histórias, para que nós, quando passarmos por situação semelhante, podemos ter uma orientação divina do que fazer. E qual era a situação do povo judeu ali naquela época? Era uma situação insolúvel. Então, eu creio que Deus está colocando para nós uma questão: o que fazer de uma situação insolúvel? Você certamente já passou por alguma situação insolúvel. E se não passou, certamente um dia vai passar. Alguma coisa que você olha, você procura e não acha solução. Então, creio que há alguns passos quando nós estamos diante de uma situação insolúvel. Se você está passando por uma situação difícil, que não encontra uma porta, não encontra um caminho, eu creio que Deus pode falar com você nesse momento. Primeira coisa que o texto nos remete é: procure textos bíblicos que fortaleçam a sua fé. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim em Romanos 10 e 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, nós adquirimos fé ouvindo, dando ouvidos à palavra de Deus. Então, comece por isso, dando ouvidos a esse texto bíblico, porque esse texto bíblico nos mostra exatamente uma situação impossível para nós crermos que para Deus nada é impossível. Jesus falou lá em Mateus 19 e 26. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, quando eu ouço essas palavras de Jesus, que para Deus tudo é possível, e quando eu olho essa situação dos judeus condenados à morte ali no reinado da Pérsia, eu posso olhar para a minha própria vida, para a minha própria situação e falar: olha, essa situação que para mim parece impossível, não é impossível diante de Deus. Se você tem uma situação dessa, creia pela palavra de Deus que tudo é possível para Deus. Às vezes a situação exige uma mudança de coração daquele que está nos prejudicando.
Ali havia necessidade do rei mudar o seu decreto, coisa impossível. Mas lá em Provérbios 21:1, Salomão nos diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Então, o que Salomão está nos dizendo é que o coração do homem está na mão de Deus. E mesmo que naquele coração abrigue algum decreto, como foi o caso, contra você, contra a situação que você vive, Deus pode mudar o coração daquela pessoa e transformar a situação. Uma segunda lição que eu vejo aqui é procure montar o quebra-cabeça de Deus. Deus vai mandando sinais. Amã, ele montou o quebra-cabeça, ele falou, olha, Esther, lá em Esther 4:14, e quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Isso mostra claramente que Mardoqueu meditou. Olha, uma judia desterrada como a minha prima Esther chegou à posição de rainha depois de uma surpreendente queda de Vasti, a rainha principal. Certamente é Deus que está mexendo os pauzinhos. Então, monte de quebra-cabeça. Quando você está diante de uma situação impossível, sempre Deus está mostrando alguma coisa por onde caminhar, para que você tenha a atitude certa, como Mardoqueu teve. E depois procure a ajuda da família e da igreja. Esther, diante daquela situação, ela falou, olha, a situação é grave. Mostre a gravidade da situação para a sua família, para a igreja, para as pessoas mais chegadas. Esther 4:13 diz assim, não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus, disse Mardoqueu para ela. Olha, a situação é grave. Precisamos reagir, precisamos de uma atitude. Então Esther falou, então vamos jejuar e orar. Eu vou para o sacrifício, mas eu quero ajuda. Eu vou orar e jejuar 3 dias antes de dar esse passo. Mas quero que você, Mardoqueu, também jejue. E quero que você avise todo o povo judeu para jejuar juntamente conosco. Porque realmente a situação era difícil. Nós vemos que Deus transformou aquela situação. Nós, nas próximas lições, vamos ver o caminho, o rumo que essa história vai tomar, mas já posso adiantar que vai ser um caminho de bênção. Quando você procura fortalecer a sua fé através da palavra de Deus, quando você procura montar um quebra-cabeças que Deus deixou para você montar, quando você procura a ajuda da família, da igreja, mostrando a gravidade real da situação, e tem uma atitude de consagração,
sincera diante de Deus, no clamor da agonia reinante, Deus vai transformar o coração do rei, Deus vai transformar a situação presente, e o Deus do impossível vai realizar um milagre na nossa vida. Que Deus te abençoe, que você possa ter sido fortalecido por esse texto bíblico tão grandioso. Quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino, são palavras imortais de Mardoqueu Esther. Nós estamos neste reino pela vontade de Deus, e não há situação que não possa ser revertida, que Deus possa estar te abençoando. Eu vou orar agora. Se você está diante de uma situação impossível, coloque essa situação hoje, neste momento, ao Deus do impossível, e certamente Ele vai transformar a água em vinho, a maldição em bênção, e você vai poder cantar o cântico da vitória. Senhor meu Deus, aqui diante da tua palavra tremenda, Senhor, que essa história do livro de Esther, em que teus servos, os judeus, passavam uma situação tão impossível de ser solucionada, mas que tu colocastes a tua mão poderosa para reverter o coração daquele rei, a ponto dele trocar o seu decreto. Abençoa, Senhor. Às vezes vivemos situações assim na nossa vida, tão impossível para nós, Senhor. Mas cremos que Tu és o Deus do impossível, Senhor. Abençoa a Tua igreja, os Teus servos, que estão colocando diante de Ti agora situações impossíveis, Senhor, para que Tu abençoes em nome de Jesus. Amém.